Bom dia, boa tarde e boa noite, meu povo. Está começando o primeiríssimo FocaCast, um programa voltado para a arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que adoraríamos entender, e junto com convidados especiais, nós vamos. Eu sou Bruno Silva e juntamente com Andrew Alves exploraremos temas e universos riquíssimos em um papo quinzenal aqui, no seu tocador favorito. É isso aí, Bruno, e o nosso papo de hoje é com um carioca. Ele tem diversos trabalhos publicados pela sua própria editora, a Nona Arte, além de inúmeros trabalhos também em editoras como a Conrad, a Leia, Record, Jupati, Companhia das Letras, Devir, enfim, são mais de 30 títulos aí de sua autoria, entre roteiros e também a arte, desenhos. Entre seus trabalhos mais conhecidos, a gente tem aqui então listados Fawcett, Sete Vidas, O Quilombo, Orum Aie, Morro da Favela, Que Deus Te Abandone, Matei Meu Pai e Foi Estranho, Olimpo Tropical, O Idiota, adaptação de Dostoiévski e também o grande sucesso aí, recente sucesso, Revolta da Vacina, lançado pela Dark Side Books. Sim, estamos aqui hoje com ele, roteirista e ilustrador André Diniz. Puxa vida, antes de tudo, muitíssimo obrigado aí pelo convite. E, pois é, né? Estamos aí nessa batalha dos quadrinhos. Que por mais que publica um, publica dois, publica 10, mas tem um aspecto sempre ali de, não vamos dizer começar do zero, que aí também é ingratidão, né? Mas a gente está sempre batalhando ali, cada projeto novo é uma luta, é uma batalha, né? André, a gente vai começar de um jeito bem clichê aqui, por estar sendo esse primeiro episódio de estreia aqui do FocaCast. Então, a gente vai começar pedindo para você contar um pouco aí sobre como você começou, né, nessa vida de roteirista, de ilustrador. Então, destrincha um pouco aí pra gente nessa questão de roteirista e ilustrador. Bom, eu vou começar respondendo também com aquela coisa bem clichê de que eu li, eu fazia meus quadrinhos desde criança, desde criancinha, já nasci, né, com esse vírus e tal. Mas eu fui, né, seguindo em frente com isso. E aí, em 94, eu já estava com os meus 18 anos que eu comecei a fazer um fanzine. Eu era tão desconectado, né, do meio, das pessoas, que eu nem sabia que aquilo que eu estava fazendo era um fanzine. Fanzine, uma publicação não profissional e não oficial, produzida por entusiastas de uma cultura particular para o prazer de outros que compartilham o mesmo interesse, podendo ser dedicada a uma determinada franquia, trazendo informações ou fanfics. Eu fiz uma história ali, né, tirei fotocópia, coloquei para distribuir nos poucos pontos ali de quadrinho que eu conhecia. A partir daí comecei a ter meus primeiros leitores, né, e a conhecer os colegas do meio, né, e aprendendo, né, como que a dinâmica, né, de tudo, pelo menos a dinâmica daquela época, né, porque mudou muito de lá para cá. E aí nessa época eu escrevia, desenhava as histórias, e aos poucos eu fui percebendo, sim, que eu tinha mais a dizer com os meus roteiros do que com os meus desenhos, entendeu? Eu sabia contar uma história com desenhos, mas acho que o meu roteiro estava bem mais maduro do que os desenhos. Ainda tinha muito ali que buscar nos desenhos. E aí, por um longo período, talvez ao longo de uns 10 anos, assim, eu praticamente só escrevi histórias para passar para outros parceiros, né? Outros parceiros desenhistas. E é maravilhoso, isso continuo fazendo até hoje, mas chegou um ponto ali que eu senti, assim, vontade de me buscar ali, de me achar no desenho. E aí foi interessante, assim, que eu fiz uma coisa bem quase que metódica, né? Por mais que eu não seja uma pessoa assim, mas eu parei tudo ali que eu achava que sabia sobre fazer quadrinhos e sobre desenhar uma página de quadrinhos, né? E fui para o zero e parei para pensar. A minha mão, fui me analisando, né? Fui vendo que a minha mão é pesada, meu olhar é bruto, no sentido de que eu não sei fazer um retrato assim de alguém com nuances, com sutilezas e tal.
Minha mão é pesada, eu sei ver círculo, quadrado, triângulo, né? E dentro disso eu fui, ao mesmo tempo eu me dei conta de que há duas formas de arte que eu era apaixonado, que sempre ganhava ali a minha vista, mas eu não tinha puxado ainda para os quadrinhos. Justamente isso, que é a arte africana e a xilogravura, né? No Brasil, muito usado para o cordel. E aí me abriu um mundo, porque, né, aí a mão pesada passou a ser um trunfo, né, não um problema. E com a arte africana também, ela tem essa questão da estilização, né, como a xilogravura também, não necessariamente uma estilização cômica, né? Então, foi muito inspirador para mim. A partir daí eu fui buscando meu caminho, aí a prática, né, foi me levando. E nesse papo de roteiro ainda, que você tem obras basicamente voltadas para períodos históricos específicos, lugares reais. Como que é essa pesquisa para trazer para a gente a realidade com essa certa brasilidade que você consegue? Tem uma diferenciação de pesquisa e desenvolvimento de roteiro? Eu gosto de pegar temas ali que eu possa pegar o melhor do mundo real e o melhor, e também mergulhar na criação, né? Colocar a ficção junto. Então eu não me empolga, vamos dizer, fazer a biografia de uma figura histórica. O personagem é esse, a história dele é esse, tá, é essa, e eu vou seguir aquilo ali, claro, contar do meu modo, mas já não me empolga tanto. Então, o caso da revolta da vacina é um exemplo, né? É uma situação, né, que um contexto todo ali que inclui a época, a época específica ali que o Rio de Janeiro estava passando. Para quem não tá ligado, o Rio em 1904 ele era a capital federal, né? E ele passava por uma política de modernização, né? Eles chamavam de modernização, mas era uma política bem higienista que visava expulsar a população mais pobre do centro da cidade. Esse processo de higienização comandado pelo presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, ele demoliu os cortiços, as casas antigas da cidade, forçou a população mais pobre a ocupar os morros e se mudar para os bairros periféricos, né? Dentro desse contexto, o Rio ainda enfrentava epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola. Dentro de toda essa treta, o drama ainda aumentou quando o Oswaldo Cruz, aquele cara mesmo lá, que dá o nome ao Fiocruz, conseguiu impor uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que apesar de necessária, a campanha não era entendida nem bem vista por boa parte da população. E né, eclodiu a revolta. Mas você vê, isso aí é uma história basicamente de anônimos, né? Tudo bem, tínhamos o Oswaldo Cruz, tínhamos o presidente, o Rodrigues Alves, tal, mas a história mesmo ali foi vivida por anônimos. E aí é maravilhoso, porque aí eu criei meu personagem em cima, né, criei a história dele, como que ele foi parar nesse momento, né, a visão dele daquilo tudo, a forma como ele reage, né? Então isso é um caminho que eu gosto muito. E aí a pesquisa e a história vão se misturando, né? Porque, claro, né, para começar a fazer a história, né, passada num local, numa época, num contexto, eu tenho que ler bastante a respeito, né? Mas aí a pesquisa continua mesmo durante a escrita, porque às vezes só quando eu estou pensando a história que eu vejo para que lado que eu vou me aprofundar mais. Nesse caso específico, só para citar, às vezes surgem pesquisas ali que não estavam nem previstas, que pode do tema, né? O personagem do Revolta da Vacina, ele vai nas redações de jornal, né? Ele quer ser ilustrador ali, quer fazer as charges da época, assim. E aí vem uma outra pesquisa, né? Como que eram os jornais da época, né, precisava de uma imagem, pelo menos de uma redação de jornal, o visual das charges da época, né? Então começa a abrir também outras pesquisas. E às vezes a pesquisa é até para saber o que não dizer, né? A ideia vem, né, de trazer a história a um gesto do personagem ou desenhar um elemento ali de cenário
e de repente a pesquisa fala, não, você está fazendo besteira, peraí, isso aí não tem nada a ver. E, antes que a gente se aprofunde mais, né, na obra mais recente, a Revolta da Vacina, a gente sabe que você vive ali nesses 2 mundos da escrita, da arte, né, tanto como roteirista, como ilustrador, né. E eu queria que você contasse, quais são os desafios até para também, para o pessoal, né, que queira ser tanto roteirista como, ilustrador. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, justamente de quais os desafios de viver no Brasil, como roteirista, como ilustrador, enfim. Ah, na verdade, hoje eu até moro aqui em Portugal, né? Mas o meu trabalho tá mais ligado ao Brasil que a qualquer outro lugar, né? Então, o fato de eu não morar aí é quase que uma curiosidade, só que não nem muda tanto aqui, né? Mas a questão é o seguinte, olha, quando eu comecei, né, nos anos 90, tal, era uma idade das trevas ali do quadrinho, pelo menos, né, no Brasil, pelo menos, se a gente imaginar, né, alguém na minha posição de começar, né, de fazer histórias, formato álbum, o que fosse, né? E aí, nos anos seguintes, mudou muito, né? Foi mudando muito, muito mesmo, a ponto de, temos há uns anos aqui, por exemplo, na Polônia, uma editora chamada Mandioca, que é a editora que publica quadrinhos brasileiros, para vocês verem, né, na Polônia. Isso era uma coisa inimaginável, né? Aliás, continua sendo inimaginável se a gente não souber, né? Que é bem curioso mesmo. Mas ela é um desculpa interromper, mas é uma editora criada por brasileiros na Polônia ou é por poloneses que gostam dos quadrinhos Há brasileiros? 3 poloneses que gostam dos quadrinhos brasileiros. Nossa, Eles têm, os 3 falam português, que um é de uma família de tradutores, aí fez letras, o outro morou um tempo no Brasil e casou com uma, e o outro é jornalista esportivo, aí teve que aprender português, né? Falar de futebol sem português não tinha como. E tivemos essa maravilha, né? Olha só, uma editora na Polônia chamada Mandioca. E então coisa difícil de se imaginar. pois é. Pois é o melhor. Eu sempre cito isso porque isso ilustra, né, muito bem aí uma situação que, nossa, e lá por 2000, né, quando eu fiz ali a minha editora, a Nona Arte, né, editora com 20 aspas em volta, porque era eu e o meu 486 na época, e não entendia nada de. 486 é um processador da Intel muito comum nos computadores do final da década de 90 e início dos anos 2000. Mas foi a forma que eu fiz ali para fazer as minhas primeiras edições independentes, dando um passo ali dos fanzines, né? E eu chegava ali numa livraria, por exemplo, a palavra quadrinho fechava todas as portas, né? Não, você não tinha o quadrinho ainda era uma coisa muito. Olha, nem marginalizada era, porque se for marginalizado já tem um status ali, já tem um certo respeito. Era uma coisa ignorada mesmo. Quadrinho é Turma da Mônica, super-herói, ponto final. E isso é besteira, né? Era a ideia geral. Tem uma coisa que eu comecei a perceber, que eu acho que talvez você possa considerar melhor, que os mangás do continente asiático ali, eles começaram a chegar mais para cá com histórias mais diferenciadas. Tipo, você tem história sobre pesca, tem história sobre praticamente tudo. Você acha que isso que obrigou os quadrinistas a começar a sair do super-herói e abranger outras histórias? Tipo, não que eles não fizessem, né, mas começou a aparecer mais. Eu acho que tudo soma, claro, né? Tudo soma. Mas não sei se é por aí. Eu acho que começou mesmo. Olha, tem uma coisa engraçada que é o seguinte, né? Quando eu converso com o pessoal aqui de Portugal, eles comentam, não, nos anos 90 era assim, mas depois, nos anos seguintes, porque Portugal entrou na União Europeia e, né, a economia melhorou, e aí começou também o meio dos quadrinhos a crescer. Lá na Polônia, o pessoal fala, não, quando final dos anos 90, tal, foi se afastando, acabou, não, ao longo dos anos 90, acabou, né, a Polônia saiu do comunismo, e foi assim e tal, tudo, e aí permitiu esse cenário. Quando eu falo com o pessoal da Espanha, é outra história, entendeu? Então, a impressão que eu tenho é o seguinte, no Brasil, né, a gente fala,
O Plano Real estabilizou, né, a economia e permitiu, foi daí. Mas se a gente for ver, são causas diferentes, né, e que permitiram ali um crescimento do quadrinho em lugares tão diferentes, né, no mesmo período. Então, eu acho que é muito amadurecimento da linguagem do quadrinho em geral. E aí soma, sim, os mangás, né? Para você ter diversidade, né? E foi o período que o quadrinho começou a ir para também, né? Naquela época, também para a livraria. E isso foi a base de muito, né, do cenário de hoje. Você passou a ter o quadrinho de uma forma mais ampla. Quer dizer, digo até, né, no Brasil, chegando coisas que de repente já saía lá fora, mas você passou a ver, temos quadrinhos hoje na livraria, você vai achar quadrinhos sobre o autor que conta da mulher que está com AIDS, entendeu? Nunca a gente ia imaginar isso, né? Quadrinho, como assim? Como assim? Você tem todos os temas, né? Todos as abordagens diferentes. Você tem desde do quadrinho que é uma leitura simples, né? Tem aquele que é uma leitura simples, tipo uma Turma da Mônica, e isso não é desprezo nenhum, né? O simples, às vezes, é até mais difícil de fazer. Você tem quadrinhos, às vezes, que eu mesmo me enrolo um pouquinho na leitura, preciso de uma leitura mais atenta. Então, a partir do momento que começou a ter essa diversidade, eu acho, inclusive, que começou a ter. Isso gera assunto, né? E gera interesse, e começou a trazer pessoas que, anos antes, de repente, quer contar uma história ou desenho, então fariam um livro, faria um filme, iria para outras áreas, né? E acho que começou a juntar mais talentos, né? E quando né, lá atrás, todo mundo se conhecia, porque, né, era meia dúzia. Meia dúzia é exagero, né? Mas eram poucos, eram sempre os mesmos ali nos eventos, poucos eventos, pouca gente, né? Hoje, dependendo, eu me junto ali. Teve ocasião, uns 4 anos atrás, de eu me juntar com uma reunião, um encontro ali que ia ter de autores de quadrinhos na Ugra, a livraria lá de São Paulo, né, da Augusta. E tinha umas 20 pessoas ali, eu conhecia um. Isso nunca tinha me acontecido antes, né? Nunca tinha me acontecido antes. E é maravilhoso, né? É maravilhoso, porque mostra, né? Você vai numa Comic Con, na CCXP, a Artesala, 500 autores, sendo que houve uma seleção ali, teve gente boa que não conseguiu vaga, né? Isso é maravilhoso. O Ender, a última vez que a gente foi lá, ele passou até mal. Nossa, nem Saiu fala. totalmente endividado. Nem fala, nem Tá fala. pagando até hoje. Não, é um bom problema, né? A gente vende, autografa pra Ótimo problema. caramba lá e sai morto. Sim. Ó, deixa eu te perguntar uma coisinha que a gente estava falando aqui agora. O Bruno mencionando, né, os mangás. Até parece que tem tido um grande aumento de mangás, por exemplo, nos Estados Unidos recentemente. O pessoal tá descobrindo lá, parece que a arte do pessoal do Oriente, né? E eu queria saber, eu tenho uma dúvida. Os quadrinhos de super-heróis norte-americanos, eles são altamente consumidos aí em Portugal, por exemplo, como aqui no Brasil, e até já mencionando aqui, eu não sabia que você morava em Portugal, e a gente já fica mais feliz ainda porque a gente tem um cara que mora na gringa participando aqui no primeiro episódio. Então, olha, olha que curioso. Eu não sei te dizer exatamente nesse momento. Eu acho que agora o mangá, assim, tá tomando um vulto mais forte com a garotada. Uhum, Mas a geração dos 30 anos de idade para cima não foi o super-herói que marcou mais. Foram entendi. as BDs franco-belgas. Isso é muito curioso pelo seguinte: a gente vê que isso é um material que não faz muito sucesso no Brasil.
né? Vamos tirar Asterix e Tintin, que são, né, os poentes máximos ali. Mas tirando isso, muito pouco chega no Brasil e geralmente já vi várias vezes editora com... Agora está mudando. Agora eu sei de caso aí que estão tendo sucesso, né? Mas por muitos anos tentou se publicar esses quadrinhos no Brasil e ou não atingia leitores, ou assim, um fenômeno de vendas na França chegava no Brasil e virava uma edição ali de só para colecionadores mesmo, né? E aqui em Portugal é muito mais forte, tanto que é curioso, eu sento ali numa mesa com autores e leitores, né, de quadrinhos e a gente não tem ali um passado comum, né? A gente vai falar de coisas nostálgicas, por exemplo, cada um leu uma coisa, as referências são outras. Às vezes tem um evento aqui que eu vou, né, autografar, tem outros autores, né, tem a parte ali, a mesa que as pessoas, os autores sentam para autografar. De repente senta um velhinho ali do meu lado que eu não faço a menor ideia de quem que é, né? Oi, tudo bom? Ah, tal, tudo. De repente um espanhol, não sei. E aí, daqui a pouco, tem uma, duas pessoas ali fazendo uma fila para pegar autógrafo meu, e tem 50 para esse velhinho que eu não faço a menor ideia de quem seja, entendeu? Então, as referências, né, são diferentes. Aí leva uma coisa interessante para a gente ver o quadrinho do Brasil hoje, porque a gente costuma falar, os comics, os mangás, as BDs, né, que é a banda desenhada, Fumetti, quadrinho italiano. Às vezes não é só estrangeirismo, não. Eu acabo chamando tudo de quadrinho, mas é que cada um tem particularidades assim muito fortes, né? Os fumettes, né, na Itália, eles têm uma lógica muito mais daquela leitura pulp, né, que são aventuras, edições papel jornal, 100 páginas. Já o quadrinho americano, os comics, né, apesar de ter toda, né, não ser só, não ser resumir, mas o que mais representa são os super-heróis, né? Mangá, né, não vou nem perder tempo aqui falando. Quadrinhos, as BDs, as bandes dessinées, né, francesas, aquelas edições, né, maiores, capa dura, aquela arte ali que o desenho tem um ano para fazer aquele álbum, né? E todos eles cresceram, o cenário de todos eles cresceram partindo, né, de uma fonte, ali, de um começo que teve uma base comercial, né? O Brasil hoje é muito curioso porque tomou um vulto enorme sem qualquer base comercial. E eu não vou nem falar de Maurício de Souza porque, né, ele está lá, né, distante, assim, né? A gente for falar, como se a gente fosse falar de rock na Tanzânia e citasse o Fred Mercury, né? Ele nasceu lá, né? Foi lá que ele nasceu, né? Cara, se ele nasceu lá, agora você explodiu minha cabeça de vez. Não, Porque eu nunca imaginei que. não, eu Não, não mas sei se eu mesmo que seja um troquei o país, assim, país. totalmente Acho que eu desconhecido. Eu achei que ele tivesse sido ali mesmo, sei lá, na Eu pensei que Europa, ele fosse continente britânico. europeu. Não, não. Eu tenho quase certeza que era Tanzânia. Aí você vai falar, não, a história do rock na Tanzânia é uma história incrível, tem o Fred Mercury e tal. Pô, né? Não é. E acaba quase sendo a mesma coisa a gente falar, né, do quadrinho brasileiro, citando Maurício de Souza, que, imagina, Maurício de Souza está, você vai pegar a revista hoje, é dos anos 70, tem o mesmo logo, o mesmo número de páginas, o mesmo estilo, e está aí, atravessou a ditadura, plano cruzado, né, plano real, continua, né? Isso é uma coisa rara até no mundo todo, né? Mas o quadrinho hoje no Brasil ganhou uma diversidade, uma proporção sem uma base dessa, né? Então é uma diversidade incrível, riquíssima, né? E junta a coisa do brasileiro, né? Cada um ali faz do seu jeito, né? A gente vê a música, cada músico tem o seu ritmo, né? Vou fazer um samba, aí pega uma guitarra. Não, samba não tem guitarra. Ah, então o meu é samba, pop, sei lá o quê, techno, qualquer coisa, né? E tá lindo, ele vai e faz. Você quer aprofundar agora? Vamos dar uma aprofundada em Revolta da Vacina, porque é um quadrinho que Eu, vai fazer um antes? Não vai. Manda, manda, manda. eu tenho mais uma. Eu tenho mais uma aleatória. Tem uma aleatória aqui antes. Aleatória não, né? Sobre. É que o André ele tem um negócio curioso que você
principalmente em duas obras, Morro da Favela e Olimpo Tropical, que você consegue retratar ali uma realidade da favela sem glamorizar a violência e pobreza. Essa sensibilidade para retratar esse tipo de coisa vem da onde? Tipo, vivência com o personagem, vem da pesquisa, como é que funciona isso? As duas tiveram, nasceram ali do mesmo, partiram do mesmo ponto, né? Tiveram uma mesma origem, né? Porque o Morro da Favela, eu concordo que é extremamente humano, extremamente assim, mas isso eu apenas traduzi isso para os quadrinhos, né? Porque ele é a biografia do fotógrafo Maurício Hora, que, né, do Morro da Providência, e tem uma história de vida incrível, tem uma percepção, é muito interessante, ele sabe ver a favela de dentro, como alguém de dentro, mas tem um olhar como alguém de fora, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, liguei, quer dizer, soube dele, peguei o telefone, liguei e fiz essa proposta inusitada, né? Oi, tudo bem? Vamos contar a sua vida em quadrinhos, né? Aí ficou aquele silêncio ali do outro lado da linha por uns instantes, né? E depois, tudo bem, Você tá pode fazendo ser, né? nada, né? Eu tô fazendo nada, vamos lá, então vamos criar a turminha do Mauricinho, né? Tenho imaginado alguma coisa assim, né? Mas e você vê, eu sou carioca, né? Morei lá no Rio, mesmo capital, até os 28 anos. Na época eu morava em Petrópolis já. E mas você vê, qualquer um que conhece o Rio sabe do que eu estou falando, né? A favela está sempre ali do lado, né? Mas ao mesmo tempo é um mundo muito distante. E foi a minha primeira vez ali, de fato, com o Maurício, dentro de uma favela, participando ali, né? Conhecendo as pessoas, andando, né, por todos os cantos. E vendo, né, tudo ali pelo ponto de vista dele. E foi, nossa, experiência incrível, até de vida, né? E eu fiquei. Eu já tinha um ponto de partida, que era assim: eu não quero falar de favela como pretexto, um ponto de partida para fazer um faroeste brasileiro, entendeu? Definitivamente não era essa a minha ideia. Eu queria uma história humana. Aí, o que queria ser na prática, se seria entrevistar várias pessoas, que o Maurício me apresentasse também, ou se fosse. Aí, isso foi construindo ali, né, ao longo das entrevistas, dos esboços, do roteiro, né, e acabou sendo mesmo a biografia dele, né. Lá atrás, o pai foi dos primeiros traficantes ali, era bicheiro, né, foi dos primeiros traficantes numa gênese ali do tráfico que é muito, chega a ser cômico hoje, né? O pai passou a ir armado porque veio o cliente, né, o usuário ali, apontou arma para ele para roubar droga para uso próprio, né? Imagina isso hoje, né? E colocavam taxinha no chão ali para quando taxinha não, né? Estalinho, né? Para quando a polícia chegasse, eles ouviam, né? Então, quer dizer, muito distante disso hoje, né? Mas e aí o Maurício, apesar, né, de crescer nesse berço ali, né, que distante ou não de hoje, né, do pai criminoso, ele optou, né, a fotografia, a arte da fotografia mostrou para ele ali um outro caminho libertador, né? Acabou sendo esse o rumo da história. E aí eu teve coisas ali que eu vi também que eu achei tão ricos, mas que não faziam parte da história dele, que aí sim inspiraram para fazer o Olimpo Tropical. Lembro que a gênese ali o ponto de partida foi uma hora que estava andando com o Maurício, aí ele passamos ali em frente a uma porta, né? Uma casa, ele falou: só um minutinho que eu vou falar aqui com a dona fulana, tal, espera aqui. Tá bom. Eu estou aguardando ali fora, aí de repente ele chega para mim, assim, sai de novo e fala: André, faz o seguinte, fica mais encostado aqui, né, na parede, porque tá vendo essa escada? Aí eu olhei, tinha uma escada ali, assim, enorme, você não viu o fim, parecia aquelas escadas quando o personagem morre e aparece Escada para do você ir Olimpo para o mesmo. paraíso, né, assim. Exatamente. E aí eu falei assim, tô vendo. Ele falou: olha aqui nas paredes, na lateral, assim, tá vendo um monte de buraco de bala? Tô vendo, já com o olho desse tamanho.
Falou, então fica bem encostado aqui, porque quando a polícia invade o morro, é por aqui que ela sobe. E tem sempre um soldado do tráfico lá no alto com instrução de atirar. E ele não vai querer saber quem está no caminho. Ele falou, claro, isso não acontece todo dia, né? Isso é mais na dúvida, né? Encosta aqui na parede. Deve estar a marca do meu corpo até hoje nessa parede, né? De tanto que eu Nunca segurou tão forte numa encostei. parede. Sim, pois é. Eu não duvidaria que essa casa tenha desabado um tempo depois, de tanto que eu me apertei ali. Mas aí o fato é que depois nós tínhamos que subir, né, por essa escada, era o caminho, né? E fomos subindo, subindo, e aquela figura, né, do soldado do tráfico ali foi crescendo na minha cabeça, na minha imaginação, já imaginando um sujeito ali com 6 metralhadoras em cada mão, né? Dadinha, caralho, né? Esperando aquela figura assim. Aí quando passamos, era um rapaz, uns 14, 15 anos, sentado numa cadeira vagabunda ali, assim, essas de bar, sem camisa, quebrou todos os estereótipos, branquelo, meio aloirado, uma cara até assim meio de bobo, e principalmente com cara de tédio, ele segurando assim uma arminha, qualquer arma me impressionaria, né, tudo, mas era muito menor do que eu imaginava, ele segurando assim, com o braço largado, recostado, reclinado assim na cadeira, e aí passamos, o Maurício, boa tarde, boa tarde, né, ele falou boa tarde, passamos. E aí pronto, essa figura já estava na minha cabeça, né? Você vê a diferença, né, se eu fosse fazer uma história dessa totalmente fictícia, né, sem nenhuma base, e, né, o quanto que aquela cena ali real muito mais rica, né, diz muito mais, faz a gente pensar e refletir muito mais. Aí o Olimpo Tropical partiu daí. Claro, aí eu não cheguei para ele e falei, olha, você quer contar a sua história de vida em quadrinhos? Não, tarde e seguimos, né? Aí é uma história fictícia, né? Mas inspirada nisso e muita coisa também que eu conheci lá do Morro da Providência. Alguma, Bruno? Posso seguir? Eu tenho uma, mas eu acho que pode ficar para depois, se der tempo. Eu Beleza. queria perguntar sobre se teria histórias de milícia, mas eu acho que isso pode se estender, então vamos adiante. Não, se quiser perguntar, fica É porque a tranquilo. milícia tá em alta no Rio, né? Disputando Sim, meio que pau a pode pau com o perguntar. tráfico, né? Aí, É, tipo, se teria chance de você fazer uma história que envolveria o tráfico e a milícia nessa pegada de favela, assim. não, assim, eu tô atrás de histórias humanas, entendeu? É o que eu gosto. Eu gosto de ter um personagem e convidar o leitor, né, a se colocar na pele desse personagem, ou para ter a mesma experiência que ele, ou para entendê-lo melhor, ou para odiá-lo, ou para o que for, né? Por acaso, nesse caso, foi, né, o Maurício com uma história maravilhosa, passado numa favela, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é piloto de avião e nós conversamos uma vez, aí não foi em frente na época ali, mas eu quero retomar, eu contar a vida dela. Ela tem uma experiência de vida também riquíssima, totalmente diferente, né? Então, o que eu busco mais é isso. Então tá. Agora vamos lá de novo, falar agora mais especificamente de Revolta da Vacina, né? A gente tem um personagem ali que é o protagonista, o Zelito, né? Ele é um personagem muito negacionista, né? Ele tem um perfil Sim, negacionista que desconfia das autoridades de saúde perante ao momento em que se passa o quadrinho, né? Se passa ali no início do século XX, né? Então, eu queria saber se assim, a gente tem um personagem que retrata muito bem outras pessoas da realidade, da nossa realidade, dos dias atuais. Eu queria saber, assim, na sua opinião, se você acredita que esse perfil de uhum. pessoa que, sei lá, ele vai sempre existir, ou você acredita que no futuro, sei lá, com muita esperança, a gente vai ter um pessoal com mais aceitação, colaboração e também valorização para com a Olha, ciência. se a gente hoje discute terra plana, terra redonda, ou vacina funciona ou não,
É difícil ser otimista, né? Jamais imaginaria isso, né? Então, nem tento imaginar como vai ser mais à frente. Mas o curioso é o seguinte, e ainda mais com toda essa informação hoje, né? Mas o mais curioso é o seguinte, quando essa história, né, esse quadrinho da Revolta da Vacina, eu escrevi e desenhei uma primeira versão que foi lançada em 2012. Então, quer dizer, naquele momento, eu estava a falar de passado, história passada em 1904, Uhum. um passado político, um passado de ignorância sobre a ciência, né? E pronto, acabou, passado, história. E, de repente, surge esse contexto que tudo ali, de repente, está falando do presente. Ah, o caos político, Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? o negacionismo, a pandemia, né, em si, a reação do povo. E, de repente, isso virou, sabe, assustador isso. A gente sabe essa história, né, de que a história se repete, tal, tudo em ciclos. Aí você vê isso acontecendo na prática, meu Deus do céu, né? É um choque, né? E, mas a gente, mas assim, para defender, se a gente comparar com o pessoal de 1904, né, tem muitos atenuantes, né, que a gente pode fazer a eles, e não me refiro só à questão de informação, né, que isso é óbvio, né? Mas naquele momento, eu até citei antes, o povo já tinha passado por um período traumático ali de desalojamentos arbitrários, né, por causa da reforma ali no Rio, isso tudo um período de 2 anos. Depois do mosquito da dengue, que as autoridades invadiam as casas para ver né, possíveis focos do mosquito. Aí, de repente, chega, né, com a vacinação obrigatória, e num pouco, né, que tinha uma mentalidade de 1904, imagina, né? Ah, vai pegar no braço da minha mulher, da minha filha, né? Quem é, né? Como assim, né? E mais, né? A própria ideia de uma vacinação em massa, né? Para a época em si, era algo, né, muito diferente, muito estranho de se pensar, né? E hoje, pô, a gente está falando do Brasil do Zé Gotinha, né? Falta nenhum tipo de informação. É inconcebível hoje. A gente vê o que está acontecendo no resto do mundo, né? Não é só do Brasil, acompanha e vê. Não, não, é gripezinha, é histeria, aí morre 5 milhões. Não, mas isso aí é assustador, é assustador. É, eu sou um dos que cresceu com o Zé Gotinha, né? Pra mim, vacina sempre foi show de bola. Então, E a revolta da vacina sempre foi o meu momento histórico favorito, entre aspas, né? Tipo, sempre foi um dos que mais me interessou. que bacana. E eu, depois que rolou esse negócio, né? Tipo, que eu li a sua HQ e eu identifiquei o Zelito em colegas de faculdade, colegas de qualquer outro lugar que a gente convive com o mesmo discurso dele. Foi um negócio impactante de como a sua obra do passado começou a dialogar com o meu presente, com o nosso presente como um todo, né? Quando você escreveu o roteiro a primeira vez, no primeiro lançamento, você imaginou que algum dia ele se tornaria tão presente assim? Nunca, nunca. Nunca. Para mim, ele está presente como para o mar com uma caravela e descobrir um continente. Entendeu? Não imagino, não tinha o menor, mas jamais passaria isso pela minha cabeça. É, ninguém imaginava. E o personagem, né, quando eu criei. Essa edição agora é até uma nova versão, né? Assim, eu mudei os desenhos, eu escrevi algumas coisas, né? Dei uma aprimorada. A edição anterior também pouca gente viu, né? Até o título era outro. Mas
Quando né, eu criei o personagem, eu não pensei necessariamente em alguém ignorante. Era alguém no contexto da época, um rapaz no contexto da época, né? E era assim, e também tinha lá as fake news, né? Boca a boca, ou tinha, já teve uso político dessa desinformação, inclusive teve uma tentativa de golpe ali durante esses dias da revolta, né? O Então, Brasil é o país dos golpes. deu oportunidade, pronto. Bobeou, leva golpe, né? Pois é, também não imaginaria um tempo atrás voltar a falar do Brasil levando golpe de Estado como algo atual também, né? É outra coisa que eu também não imaginaria. Então, o personagem ali ele tem mil defesas para fazer para ele, né? Por mais que ele estivesse, pelo ponto de vista pragmático, né, estivesse errado, porque a vacina, né, como a gente sabe, não só hoje, mas na época, poupou milhares de vidas, né? Mas, assim, também uma visão crítica da forma como foi colocada, aí, né, é passível de se discutir, né? Na época faz todo sentido. Tem uma coisa no. Pode falar, Andrew. Não, acho que não era tão importante, mas é assim, só também uma, talvez uma, pra saber, sei lá, título de curiosidade, não sei. Aí, você morando em Portugal, a visão do pessoal com relação aqui a gente brasileiro, é realmente que a gente é burro pra caramba? Como que funciona isso aí no exterior aí, e você sendo brasileiro, enfim, eu queria saber porque tem gente inteligente pra caramba aqui, tem gente que aí é suja por causa de uma galerinha aí que tá acima, infelizmente, né, mas Bolsonaro! Mas enfim, né, só isso, queria saber. Eu acho que esse fica com dó, hein? Não, a coisa que é curiosa pelo seguinte, o Portugal são 10 milhões e meio de habitantes, né? O Brasil são 200 e tantos milhões, né? E aqui, por exemplo, eu moro aqui em Braga hoje, né? Então, mais do que Lisboa, tem hora que eu até encontro um português aqui, né? Que eu brinco, mas porque tem brasileiro para todo canto, né? Minha vizinha de porta é brasileira, do outro lado ali também, do mesmo andar, né? Então, aqui tem muito brasileiro. Mas mesmo pelo país todo, o português está muito mais próximo do Brasil do que a gente imagina, e não tem essa coisa recíproca, né? A gente hoje já está mudando um pouquinho, né? Até porque o brasileiro está vendo Portugal como opção de fuga, né? Mas há tempos atrás a gente não sabia nada, né? Teve talvez uns 10 anos atrás, o primeiro-ministro que foi preso por questão de corrupção. A gente, né, nenhuma notícia relevante assim a gente fica sabendo. Mas o português está antenado com tudo. E você, por exemplo, se eu pego um táxi, ou converso ali, né, com alguém na rua, no comércio, tal, sempre ouço, porque a minha mulher é brasileira, ou o namorado do meu filho é brasileiro, eu trabalho, meu sócio é brasileiro, eu morei tantos anos no Brasil, eu ouço isso muito, eu morei 15 anos no Brasil, então é muito próximo, né? É muito próximo e é um povo bem informado, né? Então, muitos aqui conhecem o Brasil muito melhor do que muito brasileiro. Ah, mas agora, dito isso tudo, né, estão estarrecidos com o que acontece aí, né, nesse momento, desde da eleição, né, e uma coisa curiosa também que a gente percebe, que a gente no Brasil fica ali meio entre brasileiros, né? Isso acontece até aqui entre brasileiros. Você não quer azedar a conversa, né? Você nem toca no assunto, não quer saber, né, se a pessoa né, votou, quem não votou, defende, não defende. Tem a diferença também de quem votou e quem defende ainda hoje, né? Enfim, eu não entro nesse assunto, né? Mas quando chega o português ali com a gente, ele já fala partindo do princípio de que, né, eu, minha mulher, definitivamente não apoiamos, né, o que está acontecendo lá agora. Eu acho que não sei, ver duas pessoas normais, simpáticas, o cara pronto, já pressupõe que, né, claro, não é tão assim, né, a gente sabe que não, mas é uma coisa tão bárbara o que isso acontece hoje, né, e
duas pessoas normais, pronto, já pressupõe, né, que não estão apoiando, né, esse genocídio, essa loucura toda que está acontecendo aí. Eu já desenvolvi um preconceito. O cara me fechou no trânsito, eu já penso que é bolsominion. Qualquer coisa que eu vejo de errado, eu já começo a pressupor. Que é até uma coisa errada da minha parte, mas já vem direto na minha Muito bom, cabeça, é muito bom. automático. Nossa, cara, para desconstruir isso vai levar Não, muito vai demorar. Vai de tempo, umas né, meu amigo? 4 décadas aí pra gente recuperar 100%. Oh, É, o que eu queria falar antes, voltando no Zelito da Revolta da Vacina. O Zelito, ele é um ilustrador ruim, né? A história já define ele como um ilustrador ruim. Foi difícil, tipo, fazer desenhos ruins pro Zelito? Você se inspirou em desenhos da época que eram ruins? Como é que foi isso? então, isso foi uma delícia, justamente por isso. Eu fui pesquisar, né, os desenhos da época, eu tinha que reproduzir ele fazendo ali um desenho ruim. Até porque, assim, ele é um jovem, ele está começando agora, né? Nem é, né? Ele é, na história, ele é ruim, né? Mas não quer dizer que fosse ser sempre, né? Está Ele é começando, tal. Ele é tipo um personagem de Dostoiévski, né? Tem o ego, então um super ego. Eu acho que ele é muito bom. Mas ao mesmo, exatamente, mas ao mesmo tempo, né, com toda aquela fraqueza também e que fica evidente, que ele também não nega, é bem por aí mesmo. Ele chega achando que, né, vai chegar na Vai abalar. capital, no Rio de Janeiro, né, capital da época, e vão abrir todas as tapete vermelho, né? André, como que tá seu tempo aí, pra gente saber também? Tem quanto tempo ainda aí? Para mais uns 10 10 minutinhos? minutos? Tá. Tá bom, ó, o papo tá tão bom que eu nem, se você não Pô, que perguntasse, sensacional, que sensacional. Ó, então vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu ia deixar ela por último, mas depois eu deixo para finalizar, eu deixo com o Bruno. Eu gostaria de saber, para descontrair agora, e eu não sei nem se você vai me responder, é meio que, sei lá, não vou dizer que é um quadro, mas é tipo o salve e não salve. Eu queria que você listasse aqui para mim 3 quadrinhos que, assim, você tem na sua mais autoestima e você salvaria, e 3 quadrinhos que você, sei lá, não salvaria de jeito nenhum caso, sei lá, o mundo acabasse, invasão alienígena, sei lá, reeleição do Bolsonaro, que é o pior cenário. Enfim, 3 quadrinhos que você salva e 3 quadrinhos que você não salva. mas eu sou péssimo nisso, porque Eu sei, é difícil, é difícil. não, E é o aquele. pior, acho que o pior é o que você tem que salvar, porque tem tanto quadrinho bom que é muito difícil. Eu não Na sei se eu hora eu vou conseguiria. falar um e vou lembrar, porra, mas como assim? Eu não falei o outro, né? Claro, tal. Os Não, que eu ó, vou se deixar você para quiser falar trás, um. os que eu vou deixar para trás, eu já sei de cara. Alguns quadrinhos Manda. antigos meus eu queria que desaparecesse, porque eu olho hoje, eu acho Certo. muito ruim, entendeu? Então, os três seriam quadrinhos meus ali, mais alguns mais antigos ali que eu não consigo encarar direito hoje. Olha, meu Deus do céu, como é que eu fui fazer isso? Essa parte é mais Entendi. fácil. Beleza. Agora, olha, assim, né, de sopetão, quadrinho que eu acho maravilhoso, ali, uma aula de desenho, de roteiro, de tudo, é o Torpedo. Torpedo. Até foi publicado agora. Argentino? Argentino? É espanhol. Espanhol, espanhol, Foi espanhol. publicado agora, inclusive, pela editora Figura. Figura, Né? isso. 2 volumes, né? Ou Foram não dois lembro agora. volumes, Foram em 2. é. Acho que foram 2 volumes, né? E ali, para mim, assim, um humor extremamente agressivo, né? Forte, mas tem um humor no meio aqueles absurdos, toda aquela violência e o desenho Bernet é simplesmente maravilhoso. Os roteiros são essas histórias de 7 páginas ali, 10 páginas, que marcam muito mais do que boa parte dos filmes que você viu, né? Eu acho ali uma aula de tudo, de síntese, de diálogos, de tudo, né? Esse é um que eu acho maravilhoso. Indo para o outro extremo, que eu sempre foi muito da base ali, né, do que eu
minha paixão pelos quadrinhos, né? E continuo hoje achando assim, não mudou nada essa minha visão. São aquelas histórias do Tio Patinhas, do Karl Barks, né? Aquelas mais, né, clássicas, ali que criou mesmo, né, a figura do Tio Patinhas, aqueles personagens, né, que são mais os quadrinhos, né, as metralhas, maga patológica e tal. Falam de uma criatividade, assim, nossa, de uma história que começava ali com uma moeda que seria rara, aí eles perdem a moeda, aí ele resolve, tipo, ele resolve fazer uma moeda rara, aí convoca todo mundo para dar as moedas de 5 em troca de uma de 10, e aí ele fica com aquela, mas aí perde, cai no meio do oceano, e aí eles vão buscar, e aí descobre a Atlântida, olha aqui o ponto de partida, né? Quando entra a Atlântida, ali já é o meio da história, né? Nossa, de uma criatividade assim maravilhosa. O terceiro, caramba, para variar bem, eu lembrei do Enfio. E ele morreu em 88, eu era criança ainda, então eu não acompanhei ali assim. Aí Laerte, nossa, Laerte eu nem vou falar porque, né, nem precisa. Laerte é maravilhoso, maravilhosa a produção dela, ponto final, né? Lá desde o começo até hoje, até o que está postando agora, que eu não Ela é vi, né? única, né? Mas lembro que eu fui, né, pegar mesmo ali o trabalho do Enfield já em outro contexto, né? Eu era criança ali na época, fui ler anos depois, assim, né? Comprei em sebo, ele chegou a fazer em forma de revista, né? Do Fradim. Aquilo era, nossa, mesmo você lendo depois de ter passado aquilo tudo, eu me lembro eu no metrô ali do Rio, rindo sozinho, morrendo de vergonha ali, mas eu não conseguia, entendeu? Rindo de lendo aquilo. É muito bom, é genial também. Quando a gente acabar a conversa, eu vou lembrar, pô, tinha que ter falado de não sei o quê. Tinha aquele outro, e eu não falei dos caras. Mas também é pra ser difícil mesmo, só 3 pra deixar você na sinuca de bico. Pois é, quase que eu deixei passar Laerte, olha só. Se eu não citasse, eu ia chegar, meu Deus do céu, como que eu não. Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar lá. Então vamos fechar. Eu tenho uma pra gente fechar que você é o cara das histórias mais humanas e tal, eventos históricos brasileiros. Tem algum específico que você quer muito fazer e que você tá decidido assim, não, eu vou pegar esse evento, vou fazer uma história sobre ele. Olha, eu estou meio num vácuo nesse momento. Não. Eu tive aí um período muito louco, assim, que eu produzi muito, assim, entre 2017 e 2019. Eu fui contar no final, tinha 1.000 páginas ali, com desenho, roteiro e tal. Foi um período justamente que eu peguei muita coisa ali que eu realmente queria, assim, né, colocar nos quadrinhos. Não só período histórico, por exemplo, eu sou apaixonado por São Paulo, né, um carioca bem fajuto, morei lá há 5 anos, e saí tomando tudo quanto é remédio tarja preta, mas enfim, ainda mais continuo apaixonado. E eu, desde lá dos anos 90, as primeiras vezes que eu ia lá, eu ficava encantado com aquele centro histórico, né? Centro antigo, né? Imagina falar esse centro histórico aqui em Portugal, né? Histórico aqui é 2.000 anos. E sempre que eu vinha ao longo, né, dessas décadas, desses anos, eu pisava ali, tinha alguma coisa que me desafiava, que eu queria, né, mas não sabia, né, exatamente como, mas eu tinha que fazer uma história lá, né? E aí teve o livro que saiu, acaso saiu aqui em Portugal, está inédito no Brasil ainda, mas já tá para ser publicado, já tem previsão, né? Que é o Malditos Amigos. E entre outros, né? Não é exatamente o tema, mas o centro de São Paulo é quase que um personagem, né? E aí foi muito curiosa assim a sensação que eu tive depois de 20 e tantos anos, né? Com aquilo ali me desafiando. Aí eu voltei lá, já estava morando aqui. Aí eu fui para o Brasil, aí eu cheguei ali no centro, olhei assim, nossa, me deu uma sensação muito clara, assim, de, cara, isso aqui está resolvido. Primeira vez, depois de tantos anos, desde a primeira vez que eu cheguei,
Fui olhando ali, não, tá, legal, gosto de passear, mas isso aqui, para mim, finalmente eu resolvi, né? Eu consegui passar, pelo menos na minha visão ali, assim. Então, mas nesse momento eu estou meio no hiato. Estou pensando, tem histórias aqui que eu estou trabalhando, mas engraçado, aquele tema ali assim que me bate, e, cara, eu tenho que fazer isso aqui. O Olimpo Tropical foi um, né? Eu tinha que fazer aquilo, mesmo que ninguém publicasse, mas eu tinha que fazer, ponto final, né? Não era uma decisão a se tomar. Por um lado é bom também, por um lado é bom. Estou aqui fazendo uns trabalhos um pouco diferentes, um pouco, né, aprendendo também outras linhas, também é bom. Então é isso. Isso. Eu vou deixar para o Bruno finalizar, já que ele entrou em contato com você. A gente agradece já aqui, assim, muito obrigado. Que episódio maravilhoso. Eu Nossa, tenho muito certeza obrigado que mesmo. todo mundo que ouvir isso aqui vai gostar, porque é um trabalho que, assim, a gente acredita, aposta muito, e com convidados como você que vão enriquecer Obrigado, o obrigado. FocaCast, com certeza. E vai ser um prazer. Se tudo der certo, acho que em janeiro vai sair. E aí, assim que sair, a gente já te avisa e vai estar todo mundo ouvindo. Então, Eu muito divulgo aqui obrigado, também. André. Pô, beleza, muito obrigado. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho e, posteriormente, lá no futuro, a gente quer que você volte, tá? Porque, pô, passou uma hora e pouquinho aqui e o papo fluiu muito bem, tá? Então, Também, se brigadão. eu não me segurar, eu falo pelos cotovelos também, né? Mas é assim que a gente quer, a gente gosta de gente que fala mesmo. E quem não gostar do FocaCast, eu já sei o que essa pessoa é. Já tá na minha mente. André, ó, a gente quer agradecer imensamente a sua participação. Cara, é uma honra ter você aqui. Mais de 20 anos aí na indústria dos quadrinhos. Você chegou na indústria nacional quando era mato, né? Chegou, era mato, carpinou o lote e ajudou a erguer o prédio. Nem prédio ainda não. Então, cara, Vamos dizer é realmente que uma honra, pode cara. chamar de um sobradinho, É um sobrado. chão ainda para virar prédio. Bom, mas, enfim, grande abraço para vocês, a honra foi minha também, e vamos mantendo contato. Esse foi André Diniz. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de estreia do FocaCast. Já sabe, ele vai estar sempre no seu tocador aí predileto. Então acesse também as nossas redes sociais, as redes sociais do André. Enfim, é isso, pessoal. Até a próxima. Leia quadrinhos, porque quadrinhos são vida. O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves e Bruno Silva. O programa é distribuído pelo Anchor. Nossa música tema foi composta por Patrick Patricius e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube.